Olá, tudo bem? Você está no canal oficial da Igreja CI em Navegantes. Antes de você ouvir essa poderosa mensagem do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que pode transformar a sua vida, eu quero te convidar para você se inscrever no nosso canal e compartilhar essa mensagem. Agora sim, a mensagem será liberada. Que Deus te abençoe. Mateus 11, verso 27 e 28. Enquanto você vai buscando aí, procurando, quero dar um spoiler aqui sobre esse texto e aquilo que Deus está fazendo, no nosso meio, desde domingo para cá. Nessas férias, nesse período sabático, que nós tiramos aí para renovar as energias, ficamos 15 dias de folga, 15 dias com a família, nunca fora da missão, nunca fora de propósito, porque sempre estamos ministrando, sempre estamos em contato com pessoas. Mas nesse período o Senhor falou sobre duas coisas bem importantes, bem relevantes de maneira pessoal, particular, com a nossa família. E uma delas é concernente a esse texto. Mateus 11, 27 e 28 fala sobre a plenitude de Jesus, sobre quem Jesus é, o poder que ele tem. Ele deixa claro também que humanamente nós até podemos de alguma forma arquitetar planos, podemos nos mover traçando metas e objetivos, mas que se não for o Senhor, se não for o Pai, se não for o Filho juntos conosco, aquilo que fazemos vai se transformar em algo em vão, inviável. E na sequência o Senhor Jesus vai então fazer um convite. Ele vai estabelecer um convite para toda a humanidade, para todo aquele que deseja o seguir, avançar no conhecimento de quem Jesus é. E esse convite aparentemente parece extremamente simples, porque são 2 ou 3 palavras que o Senhor utiliza para realizar o convite. Mas a profundidade, o desdobramento desse convite é de um conteúdo abissal. A grandeza daquilo que acontece quando alguém compreende, tem um nível de consciência de aceitar esse convite, as coisas e o poder, principalmente isso. O poder de Deus que é liberado quando nós aceitamos esse convite, que aparentemente é simples, mas que o desdobramento, os efeitos desse convite são poderosos. E que convite é esse? É o vinde de Jesus. O texto que nós vamos ler vai falar sobre o dia em que Jesus convidou a humanidade para chegar mais perto dele, se aproximar dele. E esse convite está em voga, está vigente, está atual até os dias de hoje. Ele segue nos convidando para essa proximidade. O profeta Oséias declarou dizendo que nós devemos conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer ao Senhor. Que a nossa vida com Jesus não é uma vida onde a relação, ela de um dia para o outro, ela se estabelece e se conclui de maneira plena. Não, a vida com Jesus é uma vida de crescimento. Todos os dias, se nós desejarmos, o Senhor tem algo para nos ensinar. Todos os dias, se nós tivermos dedicação, se nós tivermos tempo ou darmos tempo ao Senhor, Ele tem coisas novas para realizar na nossa vida. E esse convite de Jesus, Ele traz consigo pérolas muito especiais que eu quero compartilhar com você nessa noite, seguindo aquilo que a gente já compartilhou no domingo. Então, se você pode, vamos ler, vamos acompanhar aí o texto que diz assim, Mateus 11, 27. Porque todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Oremos.
Pai, obrigado, Senhor, por mais uma vez termos a oportunidade de nos assentarmos para ouvir a Tua voz e aprendermos de Ti. Senhor, como ovelhas do Teu aprisco, nós nos assentamos para ouvir, Senhor, a Tua instrução. Queremos agora ser ministrados por Ti. Fala conosco, assim como um pastor que conduz as suas ovelhas, nós agora queremos ser conduzidos pelo Senhor. Que eu seja, Senhor, um transmissor, um mensageiro simples, íntegro da Tua palavra. Que o Senhor seja no nosso meio o que o Senhor sempre é, o centro, o início, o meio, o fim, o alfa, o ômega. Que tudo, Senhor, gire em torno do Senhor. Toma o controle, Senhor, de cada mente e de cada coração. Que nós, aqui nessa noite, possamos nos apresentar como uma terra fértil, que vai receber a boa semente da palavra, acolher essa semente para dar frutos e frutos com perseverança. Obrigado, Jesus. A Ti nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém? No domingo nós começamos a falar sobre esse convite especial de Jesus. Começamos a falar sobre o dia em que Jesus passou pela terra e começou a convidar pessoas para fazer parte desse plano grandioso que é de salvar toda a humanidade. Algumas pessoas fazem no seu começo de relacionamento com o Senhor algumas indagações, algumas perguntas no sentido de: Senhor, quem será salvo? Essa é uma pergunta que nós, seres humanos, não temos a capacidade de fechar a porta e dizer: esses serão salvos, esses não serão. A palavra do Senhor, a Bíblia, nos dá diretrizes para nós vivermos uma vida em que nós possamos terminar essa vida e, com paz no coração, dizer: olha, eu completei a carreira, combati um bom combate e guardei a fé. E agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor me dará, não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Isso significa dizer que aqueles que aceitam o Senhor, que confessam com a boca e creem no coração, eles entram no reino de Deus e recebem do Senhor Jesus a salvação. De maneira prática é assim que funciona, mas nós sabemos que existem os mistérios no mundo espiritual. Momentos em que nós não temos acesso, por exemplo, quando alguém no leito de morte está ali e clama ao Senhor e nós não temos acesso àquele momento porque é íntimo só entre ela e Deus e não sabemos o desdobramento daquela história. Não podemos dizer: olha, teve uma vida pregressa totalmente errônea e agora nos últimos dias se arrependeu, isso não é justo. Não, todo aquele que se arrepender, ainda que no último suspiro, será salvo. Qual é a intenção de Deus? A intenção de Deus é salvar toda a humanidade. A intenção de Deus é que ninguém se perca. O marido que hoje ainda está doido, o filho que hoje ainda está nas drogas, um amigo que hoje ainda está vivendo uma vida dissoluta, aqueles que ainda não compreenderam o amor de Jesus sobre a sua vida, para todos esses existe uma esperança. E a esperança está baseada no amor de Deus. A sua palavra diz, a palavra do Senhor diz que Deus é longânimo, tardio em irar-se, não desejando que ninguém se perca, mas que todos sejam alcançados para a salvação. Então o sacrifício de Jesus para nós, seres humanos, inclui todos nós. E é por isso que nós viemos à igreja, e é por isso que nós clamamos, não apenas por nós, porque se a salvação fosse, uma vez que alcançamos ela, a missão tivesse acabado, nós ficaríamos vivendo esperando o Senhor voltar ou o dia que Ele nos chamasse. Por que viemos à igreja? Por que nos abastecemos? Porque temos uma missão. E qual é a missão? Salvar o maior número de pessoas possível até que o Senhor volte. É por isso que nós nos reunimos como igreja, para sermos instruídos por Ele, nos abastecermos de fé, vivermos e vencermos os desafios do dia a dia, mas com essa consciência da eternidade, salvar o maior número de pessoas possíveis. Quem pode ser salvo? Essa é uma outra pergunta.
A nossa visão terrena consegue olhar apenas para as atitudes, aquilo que a gente vê, aquilo que nós percebemos no lado de fora, daquilo que as pessoas estão fazendo. Mas existe algo que nós, seres humanos, estamos incapacitados para ver, que é o coração. Existe muita gente que tem um comportamento que nós olhamos, observamos e a gente diz, olha, uma pessoa violenta, agressiva, abusiva, que por vezes fere quem está perto, tem um comportamento que às vezes afasta quem está por perto e que lhe ama. E quando a gente olha alguém assim, parece que está completamente fora da vontade do Senhor. E quando a gente olha essas atitudes, as atitudes são de verdade os frutos, e a árvore será conhecida pelos frutos. Mas chegará um dia que esses frutos vão mudar. E quando esses frutos mudarão? Quando o coração dessa pessoa for transformado. Nós olhamos a capa, mas o Senhor, diz a palavra, não vê como o homem vê. O Senhor olha para dentro do coração. E essa é a dádiva. Então tem gente que faz o que faz porque sofreu coisas que a gente nem imagina. Tem pessoas que hoje estão no lugar que estão e são os adultos que são porque tiveram uma infância que a gente não consegue passar nem perto. E nós não temos acesso a essa história. Nós não temos acesso a esse momento da vida, mas o Senhor, o nosso Deus, graças a Deus, não é um Deus de momento. O nosso Deus é um Deus de história. Então Ele nos conhece desde o primeiro dia e no seu livro escreveu todos os dias. Então nós temos uma meta, nós temos uma função em Deus, sair pregando até que o máximo de pessoas sejam salvas. Dito isso, gente, o Senhor Jesus, Ele passou nessa terra e fez uma convocação. E qual foi a convocação que Ele fez? Ele disse, olha, depois que eu for embora, vocês devem pregar o Evangelho a todas as pessoas. Vocês devem anunciar a minha morte até que eu venha para todas as pessoas. Durante o seu ministério, Jesus pregou durante muito tempo por parábolas. E a maior parte das parábolas, o Senhor Jesus falava sobre o seu reino. E ele dizia, o reino de Deus é semelhante a um homem que saiu a semear. E parte dessas sementes caiu à beira do caminho, e as aves do céu vieram e comeram essa semente. Outras sementes que esse semeador saiu a semear, caíram entre pedras, e logo essa semente brotou, mas quando o sol apareceu, essa planta ela murchou, ela secou, ela morreu, porque o lugar em que ela estava não tinha muita terra, era de pouca profundidade, ela não tinha raízes, e logo ela morreu, não prosperou. Outra parte dessas sementes que o semeador saiu a semear, caíram entre espinhos, e essa também cresceu, mas quando os espinhos cresceram, afogaram essa planta e ela também não pôde dar frutos e ficou infrutífera. Mas, disse Jesus, uma outra parte caiu em boa terra, e essa parte de sementes que caiu em boa terra, essas sementes começaram a germinar, e elas germinaram em uma proporção que era incompatível com a sua capacidade natural. Essas sementes começaram a germinar a 30, 60 e até 100 vezes por cada uma daquelas sementes plantadas. E isso era uma explanação de Jesus sobre o reino de Deus, que a palavra de Deus é a semente, que nós somos a terra onde o semeador, aquele que prega o evangelho, sai a semear. E o Senhor Jesus estava dizendo, talvez você vai pregar e durante muito tempo não vai ver frutos. Vai pregar entre espinhos, vai pregar entre pedras, corações rochosos, vai pregar à beira do caminho, não dá nem tempo da semente cair no coração, antes de chegar em casa, a pessoa já endoidou, esqueceu tudo que ouviu na igreja. E isso foi o Senhor Jesus quem disse, mas Ele garantiu, se você não parar, porque o semeador tem uma missão. A missão do semeador não é escolher a semente. A missão do semeador não é selecionar a terra.
a missão do semeador é não parar de semear. Porque uma hora vai encontrar uma boa terra, e essa boa terra vai recompensar as pedras, os espinhos, o calor do caminho, e vai dar certo para a glória de Deus. Então eu começo essa mensagem nos encorajando a não desistir da sua família, do marido que parece que é doido, do filho que está longe, da esposa que parece que está fria do coração. Não desista de ninguém, porque o nosso Deus é um Deus que tem poder para alcançar a todos, e esse é o desejo do Senhor. Qual foi a convocação de Jesus? Ele passou chamando os seus discípulos e disse: a partir de agora vocês devem ir por todo o mundo, pregar o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, e esse evangelho será ministrado em todos os lugares, e estes sinais vão acompanhar aqueles que creem. Os discípulos ouviram essa mensagem e, pela dádiva do Senhor, eles seguiram fazendo aquilo que Jesus mandou fazer, pregar o evangelho. E fizeram de tal maneira que, pela graça de Deus, aqueles 12 homens, 11, porque um deles no meio da jornada se perdeu, esses 11 homens começaram a fazer o que Jesus mandou, e essa mensagem, esse evangelho, 2000 anos se passaram e ele chegou até nós, chegou até mim, chegou até você, a boa notícia de que havia um Deus que nos ama, e que esse Deus tinha enviado o seu Filho à terra, para nos salvar, para morrer por nós, um amor tão grande que não se pode mensurar. Deus amou o mundo de tal maneira, não existia uma medida, a medida do amor de Deus é inconcebível para o ser humano, e esse Deus enviou o seu Filho para nos salvar, e graças a Deus, que aqueles homens aceitaram essa mensagem, pregaram a mensagem, e ela chegou até nós. Pessoas depois de nós serão alcançadas pela mensagem que nós iremos pregar. Então eu e você temos uma missão, lá no trabalho, no consultório, na clínica, na faculdade, no Uber, seja onde for, nós temos uma missão. E qual é a missão? Ali ser um pregador do evangelho, ali ser um portador de boas notícias. Evangelho no original é boas novas. Às vezes a gente não tem a habilidade, a eloquência para falar para uma plateia no microfone, mas todos nós carregamos um dom de falar do evangelho, do nome de Jesus e de contar aquilo que ele fez em nós. Não sabe um versículo? Conte o que ele fez na tua vida. Não conhece muito sobre Bíblia? Conte aquilo que ele está fazendo na tua casa. Conte os milagres que ele realizou na tua história, e pessoas serão impactadas pelo amor de Deus para a glória do nome de Jesus. Jesus disse que nós deveríamos ir e pregar. Mas antes, o Senhor Jesus, ele fez uma convocação tão importante quanto essa que eu acabei de te dizer. Antes de sair e pregar, cronologicamente na Bíblia, nós vamos ver, antes de Jesus dizendo, ide por todo mundo e pregue o evangelho, o Senhor Jesus vai falar sobre o vinde. Ele passou na terra, vendo pessoas e disse: venham todos vocês, venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. O problema de ir sem antes ter vindo a Jesus é porque a gente vai na força do braço. O problema de ir trabalhar sem antes ter ido até Jesus é que no meio da rotina algo lá acontece que nos tira a paz. Alguém se levanta e faz algo que rouba as nossas energias. O problema de viver sem antes ir até Jesus é que nós estamos sempre procurando um descanso, mas o descanso humano atinge apenas a carne, refrigera apenas o corpo, mas a mente e a alma seguem cansados em busca de paz. Quantas pessoas entram de férias, mas seguem ansiosas?
Quantas pessoas conseguem juntar dinheiro e uma vez que juntaram dinheiro parece, bom, agora eu posso descansar, mas tem tanto dinheiro e tanta coisa para cuidar que agora não podem descansar por causa do dinheiro que tem. O ser humano vive em busca de paz, de descanso, mas o descanso que vem dos homens tem um efeito colateral. O descanso que vem dos homens, ele nos leva apenas a uma letargia do corpo, mas não consegue acalmar a nossa alma, não consegue aquietar o nosso espírito. E foi para esse lugar que Jesus fez o convite que Ele deseja nos levar. Ele disse: venham a mim, se aproximem de mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e aí vocês não terão apenas férias, vocês vão ter alívio e descanso para as vossas almas. Alguém que entra no descanso do Senhor vive momentos de paz em meio às crises, vive momentos de consciência do que está acontecendo à sua volta, mas não perde o equilíbrio emocional. Pessoas que aceitam o vinde de Jesus vão passar por desertos, vão passar por vales. O evangelho não é um mar de rosas, o evangelho não é uma capa super protetora que nos imuniza de todo o mal da terra. Pelo contrário, Jesus foi claro ao dizer: no mundo onde vocês estão, se preparem, porque vocês terão aflições, vocês serão afligidos, vocês terão pressões, vocês serão perseguidos, coisas vão acontecer. Mas ele terminou dizendo: tenham bom ânimo, eu venci, vocês também vão vencer. O Espírito que habita em mim agora habita em vocês, e vocês vão vencer, vão passar por esses problemas e vão avançar. Mas para isso, gente, para vencer os desafios do dia a dia, uma coisa é necessária: paz. Sem paz, a conta bancária pode estar transbordando. Sem paz, pode andar no melhor carro da terra. Sem paz, pode estar vivendo os dias de glória, de fama, de influência. Mas sem paz, quando o quarto se fecha, ali dentro, naquela cama, quando os olhos também se fecham para repousar, uma mente que não descansa, fica trabalhando o tempo inteiro, um espírito irrequieto fica lutando, e por vezes nem o sono é companheiro dessas pessoas que não possuem a paz. A paz não vem daquilo que nós temos do lado de fora. A paz e o descanso vêm de uma proximidade com Jesus. E é sobre isso que nós estamos falando nessa temporada, nessa sequência de mensagens sobre o vinde. A humanidade, desde os seus períodos pregressos, desde o início, vem buscando paz. O ser humano, tudo que faz para ganhar um pouco mais, para ter um pouco mais de conforto, para se aposentar melhor, para no final ter o quê? Paz. Para no final da história ter descanso. Um dia de trabalho, fazer tudo certo, para no final ter uma consciência de que, poxa, eu fiz tudo o que eu podia, e chega em casa para descansar. O ser humano vive em busca disso. Só que os homens, e nada feito pelo homem, pode nos dar a paz. Só existe um capaz de nos dar a paz: Jesus Cristo, o príncipe da paz. Ele é aquele que trouxe a paz que existia no céu de novo para a terra. Eu vos dou a minha paz, disse Jesus. Não as dou como o mundo dá, porque a paz do mundo é ausência de guerra. Nós estamos vendo um conflito bélico agora, que já se arrasta por mais de um ano, em Israel e a faixa de Gaza. Nós estivemos lá no meio desse conflito, houve um cessar-fogo, nem houve um cessar-fogo. Israel continuou atacando e o Hamas se defendendo, e nós estávamos lá em Israel, e nós percebíamos algo interessante. Aqueles que criam no Senhor, apesar de estarem próximos da faixa onde a guerra estava acontecendo, não viviam uma vida de desespero, não viviam uma vida se escondendo. Nós temos uma sobrinha que está morando em Israel, e quando a guerra deflagrou, a primeira coisa que eu fiz foi entrar em contato com ela e pensando: olha, meu Deus, deve estar desesperada. Ela fez uma postagem dentro de um bunker, que é um lugar onde as pessoas se refugiam quando tem alarmes de bomba.
E pensamos, bom, como família vamos ajudar para trazer ela de volta, enfim. E pasmem, ela estava convicta e dizia, não, aqui está tudo tranquilo, eu não quero voltar. E a gente olhava de longe e dizia, meu Deus, é doida? E quando nós fomos para Israel, nós compreendemos algo. As pessoas que confiam em Deus, apesar de saber que estão correndo risco eminente de vida, elas não vivem como se a vida terminasse na morte. Elas têm uma consciência de que essa vida é realmente efêmera, fugaz, passageira, mas que depois dessa vida é que começa a vida de verdade, que a eternidade com Deus nos espera. Não é para não ter apego a essa vida, pelo contrário, devemos zelar, mas não é para ter medo de viver essa vida. E a falta de paz faz isso, tira de nós a alegria de viver. E o Senhor Jesus veio para trazer o seu reino, e o reino de Jesus não é comida, não é bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É nesse lugar que o Senhor quer nos levar. Jesus trouxe uma fórmula, e a fórmula para ter paz começa com esse convite. Primeiro, quer ter paz, quer viver uma vida descansada? É necessário se aproximar de Jesus. Ele disse, venham a mim. A primeira parte da fórmula para ter descanso e ter paz é se aproximar de Jesus. Nós falamos no domingo sobre os desdobramentos de quem se aproxima de Jesus. Jesus disse, venham a mim, e eu vou mudar a vida de vocês. O primeiro passo é se achegar a Ele, o primeiro passo é chegar perto dEle. Todos que se achegaram a Jesus foram transformados. A palavra de Deus diz que de Jesus saía tanto poder, tanta virtude, que existiam momentos em que o Senhor Jesus não entrava nas cidades, porque tamanha era a comoção, o mover, as pessoas vinham de vários lugares, porque sabiam que ele estava passando em um lugar e as cidadelas, as aldeias, não comportavam a quantidade de pessoas que saíam seguindo Jesus. E por que essas pessoas seguiam? A grande maioria não seguia Jesus por causa da sua palavra, não seguia Jesus porque ele era o Cristo, não tinham essa revelação, seguiam a Jesus por causa do seu poder. A Bíblia diz que de Jesus saía tanto poder que as pessoas se lançavam sobre ele, e todos que tocavam nele eram curados. Você já pensou, meu irmão? Jesus hoje no nosso meio, e um simples toque nele nos curar de qualquer tipo de debilidade, seja de uma neoplasia, de um câncer, de uma enxaqueca crônica, de um problema cardíaco, coronário, de um problema de visão, de um problema mental, psicológico, de depressão, algo que está se arrastando há anos na nossa vida, e um toque nele e essa página vira para nunca mais voltar. Você já pensou nisso? Parece hipotético, mas é literal. Ele continua tendo o mesmo poder. Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E mais, esse Jesus que andou na Galileia, que andou na Judéia, que as pessoas corriam para se jogar sobre ele, esse Jesus, quando foi embora, disse, olha, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou entregar para vocês, eu vou enviar para vocês um outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece, mas vocês o receberão porque vocês me conhecem. Esse Espírito vai habitar com vocês e vai estar com vocês, e eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos, amém. Sabe o que isso significa? Que no dia mau, no dia em que tudo está dando errado, o Senhor Jesus está ali conosco, na mesma distância, na mesma intensidade, na mesma medida, na mesma vitalidade, no mesmo vigor, Ele está ali. E quando tudo começa a ir bem, o Senhor Jesus continua ali, Ele não se afasta de nós, Ele prometeu, eu vou estar com vocês todos os dias. Lá naquele processo cirúrgico que você vai passar, se for necessário e o Senhor não te curar antes, Ele entra com você naquele bloco cirúrgico, Ele não vai te deixar de longe, Ele não vai ficar te vendo, Ele não vai assistir, Ele é alguém que vai estar com você no dia da dificuldade, quando tudo der certo, quando as evidências de que os sinais,
os sinais de que nós mudamos de vida começaram a acontecer. Aqueles que chegam de bicicleta começarem a chegar com seus carros importados. Aqueles que hoje, esperam uma carona, forem aqueles que puderem, dar a carona e dizer: olha, vem comigo naquele carro confortável. Quando nós estivermos na catedral com vários pisos e aquelas quadras esportivas, o restaurante solidário grandioso, a nave da igreja completamente climatizada, eu vejo poltronas como aquelas poltronas, sabe, aquelas de cinema 3D, meu Deus, algo extraordinário. Naquele dia o Senhor do calorão de hoje vai ser o mesmo, nem mais nem menos, o mesmo. Então, se Ele pode fazer lá, Ele pode fazer hoje, Ele pode fazer agora, Ele tem poder. Jesus passou dizendo: venham, se aproximem. E todos que se aproximarem de Jesus vão ter as suas vidas transformadas. Não teve ninguém na Bíblia que chegou até o Senhor e não saiu diferente, não saiu tocado, a não ser aqueles que não creram nele. Jesus, quando estava no meio dos seus, não pôde fazer muitos milagres porque as pessoas não criam. No meio dos seus, da sua parentela, Jesus não pôde fazer muitos milagres, não é porque ele não tinha poder, é porque as pessoas não criam. O que nós aprendemos? A medida do que nós vamos viver com Deus não tem a ver com o poder de Deus, mas tem a ver com a nossa fé. A proporção do que Deus vai fazer na minha e na sua vida não tem a ver com o poder de Deus, porque o poder de Deus é imutável. O poder de Deus é extraordinário, o poder de Deus não varia, não tem sombra de variação, Deus é poderoso. Mas a grandiosidade do que nós vamos viver com Deus tem a ver com o quanto de Deus nós cremos, o quanto de Jesus nós cremos. O tamanho do Jesus que nós carregamos evidencia as obras que Ele faz em nós e através de nós. É por isso que Jesus disse: venham até mim, se aproximem de mim, porque quando vocês se aproximarem de mim, eu vou transformar a vida de vocês. Quando vocês se aproximarem de mim, vocês vão receber dádivas que só eu posso dar a vocês. E eu vou citar aqui rapidamente 3 delas. A primeira: quem se aproxima de Jesus, quem vai até o Senhor, recebe a sua identidade, descobre quem é. Tem gente até hoje que está dando cabeçada na vida porque não descobriu quem é em Deus, não sabe para aquilo que foi chamado, não sabe para aquilo que o Senhor a constituiu na terra, está até hoje vivendo de maneira aleatória porque não tem a sua identidade. E quem não sabe quem é em Deus, o tempo inteiro está tentando se defender ou provar quem ela é para os outros. Pessoa que vive se justificando e tentando mostrar quem ela é porque na verdade ela ainda não sabe quem é. Quem sabe quem é não luta para mostrar para os outros quem ela é, ela sabe quem é em Deus. Jesus foi a prova disso. Quando ele foi tentado pelo inimigo, o inimigo, mais do que tentar fazer Jesus pecar, o inimigo queria fazer com que a identidade de Jesus fosse corrompida. O inimigo tentou colocar em xeque a identidade de Jesus. Lá no deserto, quando Jesus teve fome, o que o inimigo disse? Se tu és o Filho de Deus, olha como começa a tentação. Se tu és, uma dúvida. Se tu és quem tu dizes que és, então mostra com uma ação. Prova que tu és quem tu dizes que és, transformando essas pedras em pães. E Jesus transformou pedras em pães? Não. Por quê? Porque ele não precisava provar para ninguém quem ele era. Ele sabia que ele era o Filho do Deus vivo. E na nossa vida, quanto tempo a gente perde tentando mostrar para as pessoas quem a gente é? Quanto tempo a gente perde tentando convencer as pessoas de que a gente é legal, de que a gente é do bem, do que a gente está fazendo está certo? Meu Deus, quanto tempo! E o Senhor, quando alguém se aproxima dele, a primeira coisa que o Senhor faz é entregar a identidade. Se você se aproxima do Senhor, você não sai com dúvidas, você sai com uma convicção. Hoje eu sei quem eu sou, porque eu me encontrei com o Senhor. A Bíblia conta a história de Pedro, que era um pescador, achava que era um empresário da pesca, achava que era alguém que iria viver da maneira comercial, e de certa forma era até bem sucedido, de certa forma ele estava vivendo bem, porque já tinha uma
uma cooperativa de pesca, pessoas estavam ali trabalhando para ele. Na cabeça dele, a identidade era: eu sou um empresário da pesca. E estava tudo certo. Até que passa Jesus e faz um convite: se aproxime de mim, chegue mais perto. E esse homem aceitou o convite, o mesmo convite que Jesus está fazendo para mim e para você hoje, dizendo: ei, chega mais perto. Eu sei que você já me conhece, você já me aceitou, eu sei que você já tem uma longa caminhada comigo, mas, meu irmão, não negligencie esse pedido. Ainda existe um espaço que nós podemos percorrer na direção de Jesus para conhecê-lo de uma maneira que nós ainda não conhecemos. Jesus fez o convite para Pedro e o texto diz que ele largou tudo. Largou as redes, largou o barco, largou tudo e seguiu a Jesus. E começou a se aproximar de Jesus, e começou a andar com Jesus, a ficar perto de Jesus. E à medida que ele ia se aproximando de Jesus, ele ia descobrindo quem ele era. Até o dia em que Jesus para tudo e diz: gente, quem as pessoas dizem que eu sou? Vocês caminham comigo, vocês estão comigo todos os dias e andam no meio do povo, me digam. Não é porque Jesus não sabia o que o povo dizia, ele era Deus. Mas ele estava ali fazendo uma pergunta para levantar um tema, e o tema era identidade. Jesus pergunta aos discípulos: o que eles dizem que eu sou? E os discípulos disseram: Senhor, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és um dos profetas. E aí Jesus olha para os seus discípulos e diz: e vocês, que um dia escutaram o meu convite, que era um apelo dizendo: venham após mim. E vocês que um dia escutaram o meu vinde e aceitaram o meu vinde, quem vocês dizem que eu sou? Então Pedro se levanta e diz: Senhor, tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Jesus olha para ele e diz: Pedro, Simão Barjonas, filho de Jonas, era o nome de Pedro, era Simão. Nesse dia a identidade de Pedro vai ser entregue. Nesse dia o seu nome vai mudar. Jesus vai dizer: a partir de hoje não és mais Simão, a partir de hoje tu és Pedro, que significa rocha. Não mais volúvel, não mais mutável. A partir de hoje, as convicções que eu colocar no teu coração, ninguém mais vai arrancar, Pedro. A partir de hoje você vai saber quem eu sou e você vai saber quem você é. A partir de hoje tu és Pedro, e sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja, e eu vou te entregar as chaves do reino dos céus, e aquilo que tu ligar na terra está ligado no céu, e o que tu desligar na terra está desligado no céu, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Perceba que era um pescador, que tinha uma empresa, que vivia uma vida e já tinha uma idade avançada, já tinha família. Esse homem viveu uma vida inteira achando que a identidade dele era de empresário, até que ele aceitou o vinde, se aproximou de Jesus, e Jesus vai agora dar a identidade celestial para Pedro e vai dizer: olha, até aqui tu viveu uma vida normalzinha, tranquila, fez tudo certo, só que esse não é o teu propósito que está escrito no céu. Agora eu vou te entregar a tua identidade. Tu não és apenas Simão, tu és uma rocha, meu filho, e eu vou te constituir como um pregador do evangelho. E a Bíblia diz que depois que ele descobre a sua identidade, meses e anos se passam, e um dia, esse pescador que achava que era empresário, quando descobriu a sua identidade, abriu a boca e 5.000 almas se converteram para a glória de Deus em uma só pregação. Então é capaz de hoje você estar aqui achando que é só um pintor, só um dentista, só uma atendente, e o Senhor hoje te trouxe aqui para te dizer: não, tu és uma rocha, tu não vai te abalar nem para frente nem para trás, tu és a minha igreja, a parte constituinte dela, e aonde tu entrares o inferno vai bater em retirada, porque as portas do inferno não vão prevalecer contra a tua vida. Quem se aproxima de Jesus, quem aceita o vinde, a primeira dádiva é: descobre quem é. Ainda hoje nós estávamos falando sobre dádivas, coisas que o Senhor está fazendo na vida das pessoas, que outrora eram melindrosos, melindrosas, não sabiam o que fazer, mas que hoje, quando tem um embate espiritual, partem para cima na autoridade daquele que os chamou. Não tem mais medo do inimigo e declaram e decretam que a casa dele e dela pertencem a Jesus. E o que é isso? Alguém que recebeu a sua identidade. E como é que isso acontece?
quando nós aceitamos o vinde. Quando Jesus diz, chega mais perto, e a gente diz, eu quero chegar, Senhor. E aí, quando eu me aproximo dele, ele me mostra quem ele é e também me mostra quem eu sou. Uma das maiores causas de perturbação da vida humana é a falta de identidade. Se tem algo, meu irmão, que rouba o sono, rouba a paz, causa dúvida, leva a depressão, a ansiedade, é quando alguém não sabe mais quem é. Quando alguém perde a sua identidade ou ainda não descobriu. E hoje o Senhor está nos dando uma fórmula poderosa. Ele está dizendo, olha, se vocês se aproximarem de mim todos os dias, eu vou reafirmar a identidade de vocês e nunca mais vocês serão enganados. Nunca mais vocês terão que mostrar ou provar quem vocês são, porque é o Senhor quem nos justifica. Não tem mais discussãozinha para ver quem tem razão, é o Senhor quem vem e justifica. Quem se aproxima do Senhor não apenas recebe a sua identidade, mas quem se aproxima, quem aceita o vinde, recebe ousadia, recebe convicção e também recebe ajuda nos tempos de fragilidade. Saber quem nós somos não significa que nós não teremos embates, dificuldades, problemas. Saber quem nós somos em Deus não nos coloca em um lugar onde as dores e aflições do mundo não nos alcançam. Saber quem nós somos apenas faz com que nós saibamos que não é para retroceder, que não é para desistir, que esses combates não são para a morte, mas são para a glória de Deus. Portanto, diz a palavra, não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo nós vamos colher se não desanimarmos. É o que diz a palavra. Então, nesse ambiente, nesse lugar, o Senhor Jesus, quando nos aproximamos dele, ele nos dá ousadia, o Senhor nos dá convicção e o Senhor nos ajuda. Pedro, esse mesmo que recebeu a identidade, se aproximou do Senhor a tal ponto de que um dia eles estavam no meio de uma tempestade. Jesus está no alto de uma montanha e ele, Pedro, com os discípulos dentro de um barco açoitado pelo vento, uma tempestade terrível. E na quarta vigília da noite, às 3 horas da madrugada, o Senhor Jesus vem se aproximando da embarcação, vem andando no meio daquela tempestade. E quando ele chega perto do barco, Jesus não fala nada, mas os discípulos veem ele chegar. E quando os discípulos veem Jesus, eles não identificam que é Jesus. Quando eles veem Jesus, porque eles estavam cansados de remar, porque eles estavam fatigados daquela luta para manter o barco sobre as águas, o texto diz que quando eles veem Jesus, eles dizem, é um fantasma. Era Jesus chegando, era a salvação chegando. Porque eles não disseram, é um anjo que Deus mandou, eles estavam acostumados com isso, acostumados. Porque eles não disseram, meu Deus, é o Senhor, Ele prometeu que viria e veio, está aqui conosco. Porque eles pensaram em algo ruim? Porque quando nós estamos cansados, a tendência da mente humana é ver a vida através de uma ótica pessimista. O cansaço rouba de nós a esperança. Quando nós estamos cansados de algo, o que vem na mente vai dar errado de novo. Quando a gente está cansado de entregar currículos, o que a gente pensa é, não vão me chamar de novo. Quando a gente está cansado de fazer entrevista, o que a gente pensa é, olha, mais uma que não vai dar certo. A esperança vai embora. O problema do cansaço é exatamente esse, que nós começamos a ver a vida de uma maneira distorcida. O texto de hoje está falando que Jesus quer nos chamar para perto, para quê? Para nos dar descanso. Pode se cansar, mas não vai jogar a toalha. Podemos nos cansar, mas nós não vamos desistir, nós não vamos abrir mão daquilo que o Senhor nos propôs para fazer. Por quê? Porque no momento de maior cansaço, nós temos um Deus que nos ajuda nas nossas fraquezas. Quando os discípulos já não podiam mais, quem é que aparece? Jesus. E Jesus aparece e eles olham e dizem, é um fantasma. E quando o Senhor escuta, que eles não conseguem identificar que era Ele, o Senhor identifica. Eles estão me vendo de maneira distorcida. Eles estão me vendo através de uma experiência espiritual que eles estão tendo dentro do barco. E quando Jesus vê
Como eles estão dentro do barco, Jesus identifica que tinha um espírito assolando os discípulos no barco. E qual era o espírito? O espírito do medo. Medo não é um sentimento, medo é um espírito. A palavra do Senhor diz: eu não vos dei espírito de medo, mas de poder, de temor e de moderação. O espírito de Deus é um espírito de ousadia, não de medo. O medo, gente, não vem do Senhor. Uma dose de cautela nos mantém vivos. Porque quem não tem medo é temerário, é um doido, é alguém que não tem limites. Uma certa dose de temor é saúde mental, preserva a nossa vida. Agora, aprendamos a lidar com essa dose de medo. Porque o medo é para dosar o que nós vamos fazer, mas não para nos travar de fazer algo. O medo não pode nos impedir de avançar. As coisas velhas já passaram, ainda que você passou por muitas dores, muitas tempestades, tribulações, com Jesus tudo vai se fazer novo, e o medo de que aconteça o que aconteceu lá atrás, em nome de Jesus cai hoje. Você vai viver uma vida nova para a glória de Deus. Isso é evangelho, isso é poder de Deus. Jesus olha para o barco, identifica que tem um espírito assolando os discípulos e diz: sou eu, não tenham medo. Quando Jesus diz não tenham medo, Jesus não está apenas dizendo: olha gente, calma, vai ficar tudo bem. Não, a palavra de Jesus é uma ordem. Quando Jesus fala, o mar tem que obedecer, o vento tem que se calar, os inimigos e os demônios têm que se prostrar. Quando Jesus fala, o universo obedece. E aí Jesus disse: não tenham medo, como se desse uma ordem para o espírito daqueles homens. O espírito de medo sai da embarcação. E aí quem se aproxima de Jesus recebe ousadia. Quem aceita o vinde é tomado por ousadia. Perceba que eles estavam com medo, no meio do nada. Eles veem Jesus e agora Jesus está se aproximando. E à medida que Jesus se aproxima, Jesus diz: olha, sou eu, não tenham medo. Repreende o medo. E quando o medo sai, eles são tomados por ousadia. A tal ponto que um deles decide sair do barco, que é o lugar mais seguro no meio de uma tempestade, para andar sobre as águas. Coisas que te paralisavam até aqui, que pareciam montanhas intransponíveis, vão parecer pequenas pedrinhas. Quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, menores são os nossos inimigos e maior é o poder de Deus. A Bíblia conta a história de um dia, lá no Velho Testamento, em que o profeta estava em casa, estava dormindo e eles estavam numa região de guerra. E naquele momento que eles estavam em guerra, o profeta estava descansando, dormindo. Profeta, no original, na raiz etimológica, significa aquele que vê. Profeta é aquele que vê. E o profeta via o que as pessoas no plano natural não viam. E é por isso que no meio da guerra ele conseguia dormir. Não sei se você sabe, mas Pedro um dia foi preso. E aí prenderam ele e um dos discípulos já tinha sido morto em um dia anterior. E aí prenderam ele, botaram soldados, botaram algemas. E no outro dia iriam tirar ele da cadeia para matar Pedro. E o texto diz que lá no meio da noite, Pedro, ele está dormindo. Eu não sei você, mas assim, quando tem uma conta para vencer e a gente não tem o dinheiro, vai batendo uma angústia. Tem gente que perde o sono, fica doido, briga com todo mundo, toca fogo, meu Deus. Pedro ia morrer no dia seguinte. Consegue entender isso? Ele não estava brincando, os soldados iam tirar ele e ele ia ser decapitado, gente. Só que na noite anterior à morte, sabe o nível de preocupação de Pedro? 0. Dormindo. Como consegue dormir no meio desse caos? Porque foi alguém que um dia ouviu Jesus dizendo: venha após mim e eu te darei descanso. Até no dia do prenúncio da morte estava descansado. O final da história, Pedro não morre, você sabe, né? Deus manda um amiguinho lá para visitar ele, e aí toca nas algemas, as algemas caem, as portas da prisão vão se abrindo, e ele sai intacto da cadeia, para viver essa história que nós estamos contando hoje. No meio da tempestade, Pedro é tomado por uma ousadia,
E ele diz: Senhor, se és tu, Senhor, vem aqui. Não, foi isso que ele disse? Se és tu, Senhor, deixa eu ir aí aonde o Senhor está. Quero abrir um parênteses aqui para falar sobre características de Jesus. Desde que eu me converti, eu tenho tentado ler a Bíblia. Tenho tentado ler ela diariamente ao longo desses 20 anos. Já li ela algumas vezes. Poderia ter lido muito mais. Mas se tem uma marca que eu vejo em Jesus, é um Jesus que não retrocede. Você não vai ver Jesus retrocedendo. Você vai ver Jesus parando tudo, e dizendo: chama ele lá, traz aqui, para perto de mim. E aqui, perto de mim, eu mudo a vida dele. Consegue entender? Jesus não volta, mas ele para tudo e manda te trazer. Eu não tenho mais força, Senhor. Chama ele, chama ela. Eu não sei nem onde é que é, Senhor. Ele é o caminho, é a verdade, é a vida. Ele está parado te esperando, ele está aqui te esperando. Mas a marca de Jesus é exatamente essa: quer vir? Vem. Eu vou ficar parado aqui te esperando, Pedro. Não vou dar nem um passo para trás, nem um passo para o lado. Eu não vou aumentar a distância. Se você desejar, cada vez que você se movimentar na minha direção, a distância vai diminuir para a glória de Deus. Todas as vezes que você sai de casa e vem para a igreja, a distância diminui. Todas as vezes que você sai de casa e vem servir o Senhor, a distância diminui. Todas as vezes que você abre a Bíblia, a distância diminui. Todas as vezes que você faz uma oração, a distância diminui. Todas as vezes que você diz: ai meu Deus, ajuda-me, a distância diminui. Deus não volta. Ele tem um caminho, Ele tem um propósito, Ele sabe para onde Ele está indo. Mas Ele para tudo para nos esperar chegar aonde Ele está. Jesus fica parado onde está. E Pedro diz: Senhor, se és tu, não tem mais medo. O medo foi embora. Está cheio de ousadia. Mas ainda reside algo no coração de Pedro. E o que é? O se. A dúvida. Já estamos em Deus. Já fizemos o que Deus mandou. Já estamos vivendo os propósitos do Senhor. Mas se algo der errado? Mas se uma doença abater? Mas se esse casamento terminar? Mas se uma tragédia se abater? Mas se... E muitos desses sis que nós colocamos na mente são apenas vento de uma tempestade de problemas que jamais acontecerão. O texto diz que Pedro sai do barco, vai andando, e no meio do caminho ele afunda porque ele olha para o vento. Você sabe, dá para ver os efeitos do vento. Você está se abanando aí, sente os efeitos. O cabelo mexe, para aqueles que têm, não como eu. Você olha, as folhas balançam. Você vê os efeitos, mas ninguém vê o vento. O vento é o invisível. E a Bíblia diz que Pedro olhou para o invisível e teve medo. E o Senhor está dizendo: se aproxime de mim, não tire os teus olhos de mim. E eu não apenas vou te dar uma missão, mas vou te dar identidade, convicção e ousadia para viver uma vida em paz, descansado. Não sei você, mas essas férias Deus me virou do avesso. E o que o Senhor propôs no meu coração? O Senhor disse: seja o melhor pregador que você pode ser. Pregue nessa temporada as melhores mensagens que tu possa pregar. E não significa eloquente, não significa barulho, não significa força. Não. Eu sou, como diz o Bispo Fernando, o mesmo Zé Ruela lá da Brasilinha desde o começo. É o mesmo cara. Mas o que eu posso fazer para melhorar o que o Senhor está fazendo através de mim? Eu posso me aproximar mais dele. E isso eu vou fazer. Eu prometi: Senhor, eu vou chegar mais perto de ti esse ano em nome de Jesus. Ei, mãe, você pode ser uma mãe melhor. Não é estratégia, não é técnica, é só correr para perto de Jesus.
Ei marido, ei esposa, nós podemos ser melhores. É só não ir atrás de coach, é só não ir atrás de coisas motivacionais. Isso tudo é bom, é conhecimento, mas o que dá paz e ousadia e convicção é correr para perto de Jesus. No dia mal, Ele vai estar com a mão estendida. Quando parece que está tudo desmoronando, quando parece que tudo se acabou, quando a gente bota os olhos no que não devia e começa a afundar, o texto diz que Jesus está ali e Pedro clama. Ele começa a dizer: Senhor, ajuda-me. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, ajuda, eu estou perecendo. A mensagem de hoje era para chegar no segundo ponto dessa mensagem, que eu não consegui abordar, mas que, se Deus permitir, no domingo nós vamos falar, que chama-se: a consciência é libertadora. O vinde de Jesus é tão poderoso. Vou dar um spoiler aqui e já volto para o Pedro afundando, amém? O vinde de Jesus é tão poderoso que antes da gente se levantar e ir, só o fato de entender o convite e aceitar na mente, muralhas e barreiras e pesos começam automaticamente, instantaneamente a cair. Você nem se levantou para ir, você nem começou a se mover para fazer o que Deus propôs no teu coração, mas quando aqui dentro você diz: eu vou chegar mais perto, barreiras e muralhas começam a cair. Jesus disse: venham a mim, todos. Nós vamos aprofundar sobre esse todos, a abrangência do Evangelho. No domingo nós vamos falar sobre isso. Todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, Jesus disse: o meu Evangelho é para todos, especialmente para vocês que estão cansados e sobrecarregados. Aí Jesus está dizendo o seguinte: se você tiver consciência de que você se encaixa em um desses dois tópicos, vem. A chave virou, a porta se abriu. E qual é o tópico? Cansado ou sobrecarregado. Enquanto eu digo: não, eu sou forte, deixa comigo, Senhor, eu dou conta, deixa para mim, eu mato no peito, eu sou bom, deixa para mim. O Senhor está dizendo: vem aqui, mais perto de mim. E você diz: Senhor, eu quero ir, mas deixa que eu resolver umas coisinhas aqui. E a gente não vai, por quê? Porque a chave e o caminho só abre para quem tem a consciência da sua debilidade. Jesus disse: quer vir, o caminho está aberto, mas sabe como é que vem? Reconhecendo a tua fraqueza. E aí, para quem reconhece, vem um nível de consciência. Sabe o que acontece quando a gente tem consciência de que a gente é fraco? Um peso da aparência particular que a gente quer passar para os outros cai. Todos nós temos uma figura pública, ainda que a gente queira ser o mais natural possível. Todos nós temos uma figura pública. Eu aqui, gente, eu tento ser o mais verdadeiro possível, mas na verdade eu não sou assim. O Marlon da intimidade é outro. Se todo mundo fosse íntimo meu, metade do crédito dessa mensagem ia embora. Porque vocês iam conhecer as minhas debilidades, as minhas mazelas, as minhas questões irrelevantes, as picuinhas, as coisinhas. Meu Deus, bispo, mas você está falando que não? Gente, é todo mundo igual, humano. Mas para ser aceito a gente monta uma imagem. E isso é uma convenção social. Não dá para você ir pedir um emprego todo avacalhado. Não dá para você falar em público tropeçando nas palavras. Não dá. É necessário que a gente se esforce para melhorar. Mas na verdade esse não sou eu. Essa é uma figura pública daquilo que eu faço. Agora, quando eu posso me desarmar, dá um alívio. Sabe você que tem que trabalhar de terninho, salto e não sei o que, e quando chega em casa tira o salto? Sabe aquela sensação de: ai meu Deus, talvez você nem queria usar salto, mas por que usa? Porque é uma convenção, trabalho, uniforme. Ai meu Deus. Quando você sai desse ambiente e você pode ser quem você é, o que dá? Alívio. E sabe o que o vinde de Jesus faz?
quando a gente tem consciência de quem nós somos, das nossas fraquezas, das nossas mazelas, das nossas dificuldades, o fato de ter consciência e admitir: Senhor, eu preciso. Quando eu preciso e eu admito que eu sou fraco, eu não preciso mais carregar uma imagem, e aí metade do peso cai antes mesmo de eu sair na direção dele. É tão fácil andar com Jesus, porque com ele a gente não precisa representar. Ele nos conhece por dentro. Com ele eu não preciso dizer: não, vai dar certo, Senhor, ó Senhor, confia em mim, vai dar certo. Não. Ele sabe que eu estou com medo, ele sabe que eu estou tremendo, ele sabe que aqui dentro tem alguém dizendo: meu Deus, eu estou doido para que aconteça, mas Senhor. E quando eu me desfaço dessa capa, a vida fica mais leve. E o convite do Senhor é exatamente para isso. Chega perto de mim, e perto de mim não precisa de maquiagem, não precisa de uma linguagem especial. Perto de mim, seja apenas quem você é. Vinde a mim, todos vocês que reconhecem que em alguma área da vida tem um cansaço, tem uma sobrecarga, e essa é a noite que o Senhor quer levantar alguns, como levantou a Pedro, para a gente terminar, afundando com o peso das dúvidas. Pedro não afundou porque estava pesado apenas, não, ele já estava flutuando sobre as águas. O peso adicional que o levou para o fundo foi a dúvida. Tiago disse algo muito lindo. Ele disse assim: que o homem que duvida não receberá nada do Senhor, porque aquele que pede duvidando, pede com restrições, pede não confiando que vai receber, é como um homem inconstante, que é levado pelo vento e agitado como as ondas do mar. Essa pessoa, disse Tiago, é inconstante em tudo o que faz. Sabe aquele que pega, começa bem, arranca com tudo, daqui a pouco você olha: meu Deus, cadê? Sumiu o irmão Jesus? Eu vou fazer, vambora, quer ganhar o mundo, e no outro dia está debaixo da cama dizendo: meu Deus, irmão, mas ontem você queria pregar na África. Mas hoje, sabe o que é isso? Não é falta de capacidade, é dúvida. A dúvida nos leva a um lugar de inconstância. E o Senhor que nos chama, Ele está dizendo: ei, fixa os teus olhos em mim, e eu vou te fazer alguém constante. Não é porque nós somos constantes, é porque Ele é. Nós vamos olhar para Ele todos os dias, nele não vai haver decepção. Os homens, a religião, a igreja nos decepciona, porque nós somos assim. Agora, olhando para Jesus, nós nunca, em tempo algum, vamos nos decepcionar. Eis que eu estarei convosco todos os dias, inclusive hoje, agora, inclusive quando voltarmos para casa, inclusive amanhã de manhã. Essa semana que não terminou pode ser a semana da virada, em nome de Jesus. Para finalizar, quando nós nos aproximamos do Senhor, Ele nos restaura. Nós estivemos em Cafarnaum, na aldeia onde Jesus viveu, e nessa aldeia tem os restos arqueológicos da sinagoga onde Jesus pregava. E a sinagoga da época de Jesus está lá, e ela é mais ou menos do tamanho dessa sala aqui. A igreja que Jesus pregava era mais ou menos do tamanho dessa sala aqui. Quando você reclamar do tamanho da sala do escritório, da salinha da loja, lembre-se de Jesus, que era o maior pregador do universo e pregava debaixo de árvores, no meio do deserto. Entrava em aldeias que não tinham nada para oferecer, porque o importante não era a estrutura, o importante sempre foi a mensagem. O importante lá na tua lojinha não é o produto, o importante é como você atende as pessoas. O produto precisa ser bom, mas o atendimento representa quem Deus é na tua vida. Na casa pode não ter muitas coisas, mas a família, em paz, em volta da mesa, representa quem Jesus é naquela casa. Jesus entra nessa sinagoga e ali, em um sábado,
tem um homem que tem uma das suas mãos mirradas. Uma das mãos daquele homem de alguma maneira, ela era deformada. E quando Jesus está pregando, esse homem está num canto da sinagoga. Ele está pregando a palavra, ele está ali ensinando a Torá, a lei e os profetas, ele está ali falando sobre a palavra. E ele olha e vê aquele homem. E os doutores da lei, os fariseus, eles olham para Jesus e para aquele homem e ficam pensando: será que ele vai curar esse homem no sábado? E estavam vendo se ele iria curar para ter algo de que acusar a Jesus. É interessante. Os fariseus que perseguiam Jesus não tinham dúvida se Jesus ia curar. Os fariseus estavam apenas pensando: será que ele vai curar hoje? Nós que caminhamos com Jesus, a gente tem dúvida. Meu Deus, será que ele vai fazer? Meu Deus, será que vai dar? Será? E gente que perseguia Jesus não tinha dúvida, sabia que ele ia fazer. A dúvida deles é: será que ele vai fazer hoje? Será que ele vai fazer no sábado? E aí então Jesus olha para aquele homem e diz: vem aqui, vem para o meio. Jesus poderia ter curado com uma palavra de longe? Não podia? Podia. Por que mandou vir para o meio? Para aquele homem se aproximar dele. Tudo que a gente está falando aqui nessa noite. Quer viver uma restauração, quer viver uma transformação, chega mais perto do Senhor e Ele vai mudar a tua vida. Aquele homem vai para o meio e Jesus diz: estende a tua mão. E aquela mão que estava atrofiada fica plena, fica sã como a outra. Ter uma mão mirrada significa dificuldades de agarrar as oportunidades que Deus coloca na sua vida. Com uma só das mãos a gente consegue capturar, segurar, agarrar pequenas oportunidades. Mas tem coisas que serão tão grandes que a gente tem que estar com as duas mãos livres para receber e agarrar aquilo que Deus vai dar. E essa é uma noite em que o Senhor está dizendo: eu vou te restaurar para que oportunidades que um dia você perdeu passem de novo na sua frente e você possa agarrá-la com as duas mãos para a glória de Deus. Amém? Você crê nisso? Vamos orar? Se coloque de pé, vamos orar.